Então, boa tarde a todos, né? Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui com vocês na nossa casa co-irmã e sabendo que a casa de Eurípides está sempre presente aqui também, né? Seja com o Gilberto Bordalo, o nosso fundador da casa, junto com outros 4 companheiros, o Afrânio, né, que vai estar aqui também em breve, o Pierre, que começou comigo, né, lá na mocidade da casa de Eurípides, o Jorge Miguel também, que costuma vir sempre aqui com vocês, né? Quer dizer, a casa de Eurípides está sempre presente aqui. Esse é um compromisso que nós temos com a falange de Fabiano, que está muito, muito perto da falange de Eurípides. Trabalham juntos há muito tempo. E é sobre o nosso mentor que nós vamos falar um pouquinho. Ou então recordar, para aqueles que já conhecem a história de Eurípides, alguns vão conhecer pela primeira vez, e aí vocês, no final do estudo, vão entender aquilo que o Chico Xavier colocou na introdução do livro da Corina Novelino, que, para a minha visão míope da doutrina, é o melhor livro biográfico de Eurípides Barçanufo. Hoje tem vários livros sobre Eurípides, tem vários documentários, filmes no YouTube, artigos, teses de doutorado e de mestrado sobre a educação que Eurípides aplicava lá no Colégio Allan Kardec, que nós vamos falar aqui bem rápido, né? Que só isso já leva 1 hora de palestra. Mas o melhor, para quem quer começar a conhecer a vida do nosso querido professor de Sacramento, é o livro Eurípides, o Homem e a Missão. Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novelino. Até pelo fato de ela ter sido aluna de Eurípides no Colégio Allan Kardec. Então, todas as pessoas entrevistadas no livro, ela entrevistou pessoalmente, conhecia todos. Então, não tem falácias, mentiras, nada disso. Tudo dentro do critério da razão e da verdade. E nós vamos começar o nosso estudo, lembrando que essa página que vocês receberam, que já também daria uma palestra só disso aqui, foi a primeira mensagem de Eurípides. 32 anos depois que ele desencarnou, lá em Sacramento, ele deu essa primeira mensagem aqui. Atualíssima. Atualíssima. Porque ele já começa dizendo sobre aqueles companheiros que tropeçam no caminho, que estacionam no caminho, como ele diz aqui, atraído pelos enganos. Gente, eu acho que não é só na minha casa espírita, não. Em todos os lugares. Quantos companheiros que teriam oportunidades de trabalho no bem, na prática da caridade, levantando a bandeira de Kardec, naquela máxima que ele diz que fora da caridade não há salvação, e que dentro da casa espírita nós encontramos as ferramentas para realizar tal obra. Quantos companheiros saem do trabalho, abandonam o trabalho? E não é só a casa A, B ou C, a doutrina espírita. Impressionante, né? Chegaram perto, vivenciaram a verdade e depois larga tudo. Talvez para buscar paz, né? Que Eurípides diz aqui que nada mais é do que a ociosidade. Essa paz que a gente tenta buscar, essa paz interior, às vezes, é deixar o trabalho de lado, né? Botar aquele pijama, se aposentar. E não foi isso que Kardec nos mostrou. Muito menos Bezerra de Menezes, com aquela idade em torno de 50 anos, 52 anos, arregaçaram a manga e começaram a trabalhar. E um desses personagens, que viveu pouco tempo entre nós, 38 anos apenas, nós vamos tentar de forma bem resumida, porque quem desejar mais informações, o livro, a fonte já dei, Corina Novelino, Eurípides, o Homem e a Missão. Então, tudo isso é baseado na obra da Corina. Eu vou ficar aqui embaixo, para não atrapalhar ninguém.
Vou atrapalhar a câmera, né? Talvez, não sei. Vai sair. Pode ficar aqui ou tem que ficar lá em cima? Dá para sair um pouquinho? Ou então aqui do ladinho. Aqui do ladinho. Aqui. Ah, dá? O fio dá? Ah, dá. Ah, então deu. Se eu cair aqui, não reparem não, que às vezes eu faço essas pegadinhas. Então, não sei se a luz também está atrapalhando. Professor é chato, né, gente? Professor, rapaz, com data show na mão, faz miséria. Apesar que eu já tenho aqui duas coisas que eu não tenho em sala de aula, microfone e água. Então, eu não posso nem reclamar muito, não. Mas, vamos lá. Esse caminhar com Jesus, no finalzinho, eu vou dar um brinde a vocês, uma pesquisa de anos que a gente ainda não parou de pesquisar, com a ajuda do Chico e de Divaldo, algumas encarnações que nós tivemos notícia de Eurípides, antes de ser Eurípides Barçanufo. Aí vocês vão entender que espírito é esse. Que espírito é esse? Bom, então nós vamos... Agora disparou tudo. Mas nós vamos começar em breve. Em breve a gente vai começar aqui. Disparou tudo aí. Teria o slide 2, esse aí. Opa. Nós vamos começar com a idade de 20 anos. Se a gente for começar desde que nasceu, era um seminário. Tá? Então nós vamos começar ele já com 20 anos de idade. Existe um item no Evangelho e também no Livro dos Espíritos se repete, que Kardec coloca lá como os caracteres de um homem de bem. São 19 itens, se não me engano. São 19 itens que caracterizam o homem de bem. Você pode pegar qualquer um desses 19 itens e colocar ao lado da figura de Eurípides Barçanufo, antes ou depois de se tornar espírita. Antes de se tornar espírita, isso aconteceu por volta dos 25 anos de idade, você vai dizer, não tem diferença de quando ele era católico, mas católico mesmo. Ele, quando criança, era coroinha da igreja da matriz, igreja essa que não existe lá na praça principal de Sacramento. Era membro de uma comunidade jovem, uma mocidade católica, que se chamava Vicente de Paula. Não esqueçam esse nome, hein? Lá na frente, eu vou voltar a Vicente de Paulo, vocês vão entender porque Eurípides tinha um amor incondicional com Vicente de Paulo. Inexplicável. Da onde vinha esse amor? Daqui a pouco vocês vão entender. E com 20 anos, participando da mocidade, coisa que a gente fazia também na nossa época de jovem espírita, né? Lá na área da Taquara, Jacarepaguá, a gente organizava lá a campanha do quilo, né? Hoje, com as redes sociais, não é mais necessário. Digita lá, estamos precisando de arroz, feijão, aí aparece lá, né? Pelas redes sociais, aparece. Mas antigamente não tinha nada disso. Não tinha Facebook, não tinha nada disso. A gente ia lá de porta em porta fazer a campanha do quilo. Alguns davam, outros não, mas a gente aprendeu muito com esse trabalho. E Eurípides fazia algo semelhante com a mocidade daquela irmandade chamada Vicente de Paula, qual ele foi um dos fundadores, um cofundador. Então, arrecadava alimentos, remédios, roupas, levava palavras de espíritos àquelas pessoas extremamente doentes, algumas até desenganadas pelos médicos, né? Dava estímulo, orientação dentro do Evangelho de Jesus, que não é diferente do nosso aqui, não. Então, o homem de bem, se você pegar qualquer um dos 19 itens do Evangelho, você vai dizer, é Eurípides. É a prática de trabalho de Eurípides. Ele sempre teve dentro dele a vontade de ajudar, não só a família, mas a comunidade, os necessitados e aqueles que viviam precisando de remédios, que não tinham condições de comprar. Por isso ele abriu até uma farmáciazinha para ajudar, né, aqueles que não tinham condições de comprar e arrecadava então o dinheiro. Então aqui tem a figura do Vicente de Paulo, onde daqui a pouquinho nós vamos entender o link, né, que faz com que Eurípides esteja sempre ao lado dele. Bom,
Continuando, aos 21 anos, quer dizer, um ano depois de ter inaugurado a Irmandade, ele, como um homem extremamente empreendedor, criou o primeiro jornal de Sacramento, que era a Gazeta de Sacramento. Então ele foi jornalista, foi professor, foi político, como vamos ver daqui a pouco, né? Fundou depois uma escola, o primeiro liceu de Sacramento, Liceu Sacramentano, porque as pessoas que queriam estudar mais um pouquinho não tinham condições. O próprio Eurípides não conseguiu fazer uma faculdade porque não tinha condições naquela área ali para fazer uma faculdade. Ele foi encaminhado ao Rio de Janeiro para fazer a sua inscrição, as provas de seleção para a Faculdade de Medicina, onde hoje seria o FRJ. Passou, e no dia que estava fazendo as malas para vir ao Rio com seu pai, a sua mãezinha, Dona Jerônima, ou Dona Meca, como era conhecida, e é até hoje, por uma obra social que nós temos ao lado da nossa casa de Eurípides, que é a obra social Dona Meca, atendendo crianças com síndrome de Down até os seus 14 anos de idade. E ela teve uma crise que nunca teve antes na sua vida. E a Eurípides desiste imediatamente de vir ao Rio, desfaz as malas. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Alguém faria isso? Uma faculdade de medicina pronto para te receber, teria muito sucesso, seria um homem famoso, com certeza, porque ele era super inteligente e já foi médico em outras vidas, segundo o Chico, mas ele não nos disse em que época foi médico. Ele só disse que foi na França, mas não nos disse o período, o século. Tinha tudo para ser um homem rico, famoso, mas era isso que ele queria? Alguém aqui faria isso? Ele tinha várias irmãs, mais de 10 irmãs. Ah, fulaninha vai tomar conta da minha mãe, quando eu puder eu venho aqui ajudar. Inventaríamos logo essa desculpa, né? Não. Largou tudo para ficar ao lado da mãe. E a grande busca de Eurípides era achar cura para a Dona Meca, que ele só veio encontrar depois que se tornou espírita, porque o problema dela era a obsessão. A própria igreja proibia dela entrar na igreja, que ela via espíritos, via os santos conversando com ela. Falava com o padre dizia logo que era coisa do demo, né? E mandava rezar não sei quantas Ave-Marias, Pão Nosso. Então ela nunca deixou de frequentar a igreja por causa disso. Ela via espíritos. E só depois que Eurípides explicou a ela, e depois que ela se tornou espírita, quase que imediatamente, junto a Eurípides, se tornou uma das maiores médiuns de cura de Sacramento, onde fazia determinados passes magnéticos e de cura magnética na água, muito superior a qualquer tratamento espiritual que Eurípides realizava. Era uma médium de cura superior a Eurípides. Ele reconhecia isso, né? E voltando a falar da introdução do livro da Corina, não deixei passar não, hein? O Chico diz que para conhecer Eurípides, nós temos que ter uma atenção muito especial, porque na introdução ele diz assim: falar de Eurípides é o mesmo que falar da vida do Senhor Jesus. Isso é o Chico falando na introdução do livro. Porque hoje, até hoje, ninguém sabe explicar, dizer, teorizar quem é Eurípides. Ele já era um espírito extremamente evoluído na sua primeira encarnação, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele já era um espírito evoluído, crístico, podemos dizer. Talvez convidado por Jesus para estar aqui conosco, para ajudar na evangelização do planeta e nesse processo que hoje estamos vivenciando de um planeta de regeneração. Então, atentem ao que o Chico falava. Falar de Eurípides é o mesmo que falar do Senhor Jesus. Então, que mentor é esse que a gente tem, hein? Que figura, que espírito é esse? Não sabemos dizer ou entendê-lo ainda. Então, aos 22 anos, ele cria o Liceu Sacramentano, convidando professores, padres, amigos também intelectuais como ele,
ou aqueles que estavam se aposentando, vivendo em Sacramento, para compor o quadro de professores de Sacramento. Vereador, como eu falei, de 1902 até 1910, 8 anos como vereador. Ele só deixou de ser quando aquela Revolução de 1910, no início do século XX, obrigou a ele a renovar o mandato por mais 4 anos, sem eleição. E ele disse, não, se ninguém votou em mim, eu não mereço o cargo. Entregou. Também quem faria isso, né? Ele entregou de forma, com uma moral elevada que tinha, com um código de ética todo dele, dizendo, não, eu não mereço estar aqui. E para vocês verem também que é possível atuar na política com dignidade. Além dele, nós temos o exemplo de Bezerra de Menezes, que foi presidente da Câmara de Vereadores, que naquela época, no final do século XIX, aqui no Rio de Janeiro, equivalia a ser o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E todos eles, todos os dois, focaram em quê? Em projetos, em obras de infraestrutura, coisa que não dá voto, que não interessa politicamente, que demora para acabar e que ninguém vê, né? Está embaixo da terra. Então, é possível, sim, trabalhar, atuar na política com dignidade. E sobre isso, eu abro aspas para sinalizar o que Divaldo há pouco tempo falou para a gente, que nessa galera do terceiro milênio que está chegando aí, dessa garotada do terceiro milênio que está chegando aí, essa turma de Emmanuel, né, que Emmanuel já está aí entre nós, vai despontar figuras muito interessantes na área da educação, da saúde, da segurança, da justiça, da política. São os jovens do terceiro milênio que virão para modificar a engrenagem enferrujada, emperrada do status quo que nós temos hoje. E muitos desafiando a própria vida, porque eles terão coragem de mexer na máquina. E muitos poderão perder a vida em função dessa ousadia, do compromisso que eles fizeram com Jesus e Ismael, que é o grande administrador do nosso Brasil. São espíritos voluntários, serão os precursores de uma grande mudança que se faz necessário num período de regeneração, que apenas está começando, tá, pessoal? Regeneração, período de regeneração, apenas está começando. Nós nem completamos a segunda década do terceiro milênio. A proposta era para ser no terceiro milênio. Tudo bem, já entramos no terceiro milênio. Mas lembro que o terceiro milênio acaba no ano 3000. Então tem muita coisa ainda para acontecer, inclusive dentro da doutrina espírita. Dentro da doutrina também. Kardec diz isso lá em Obras Póstumas. Nada está definitivo. Muita coisa vai chegar. E já está chegando. Sua vida se manteve nesse ritmo, como um homem de bem, trabalhando pelo bem daquela sociedade sacramentana, incentivando a cultura, a educação principalmente, até que aos 25 anos, em 1905, ele encontra a doutrina espírita. História que vocês já conhecem, num bate-papo com seu tio senhor, tio Mariano, tio senhor era o apelido dele, no quarto de Eurípides, que ele morava na fazenda Santa Maria, a cavalo dava uns 45, 50 minutos, de carro a gente faz em menos de 15 minutos, de Sacramento à fazenda Santa Maria. E ali, passando a noite ali, Eurípides, sabendo que ele era espírita e que Eurípides não gostava desse negócio de espiritismo, porque os padres diziam que é coisa do demo, né? Coisa do demônio, afastando Eurípides desse contato, até que ele começou a fazer várias perguntas e o tio não sabia responder, porque a inteligência de Eurípides sempre foi diferenciada. Era um espírito extremamente inteligente, muito inteligente.
até pelas vidas que vocês verão daqui a pouco, anteriores. A memória do Espírito, né, pessoal? Isso a gente não perde. A memória do Espírito fica com a gente. E aí o tio, semi-analfabeto, um pouquinho, né, adiantado do que os outros companheiros da fazenda, dos escravos de Santa Maria, se rende à inteligência e diz: olha, meu sobrinho, eu não tenho condições de dialogar com você. Se a gente for debater aqui, eu vou perder todas. Então eu vou te oferecer um livro. Esse livro não era de Kardec, e vocês sabem que eram, quem já conhece a obra de Eurípides, era um livro de Leon Denis, para vocês verem a importância dos precursores da doutrina. Hoje, se a gente falar com a garotada que chega na evangelização, perguntar quem é Gabriel Delay, Gustavo Delay, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, e a garotada vai ficar olhando para a gente. Talvez Leon Denis, alguém ainda sabe, porque tem uma casa espírita aqui. Mas esses precursores, ninguém lê mais. A FEB nem edita mais esses livros. Mas está nas redes, né? Está na internet. Você digita lá no Google, vem lá o livrinho já digitalizado. Se você quiser ler, os livros estão lá. Mas ninguém sabe mais quem são esses precursores. E Leon Denis escreveu uma obra maravilhosa que poderia ser substituto do Livro dos Espíritos, segundo alguns estudiosos da doutrina. Até porque ele era o plano B do mundo espiritual, né? Se Kardec falhasse na sua missão, era Leon Denis que ia assumir a proposta. Não foi necessário, graças a Deus, porque o trabalho de Kardec foi maravilhoso. Mas o livro Depois da Morte, de Leon Denis, é um verdadeiro tratado filosófico, científico e moral da nossa doutrina. E Eurípides, quando pegou aquele livro, passou a noite toda lendo aquele livro. E na manhã seguinte foi lá para a Chácara do Triângulo, que vocês conhecem, releu debaixo da árvore frondosa, releu mais uma vez o livro e disse: eu vou ter que conhecer isso aqui mais profundamente. Conversando com alguns antigos lá de Sacramento, quando a gente costuma ir, né, para estudar lá no Colégio Allan Kardec, a proposta de evangelização de espíritos para o terceiro milênio, que é comandada pela equipe de Eurípides. Chegando lá, eu perguntei a um dos mais idosos, né, se isso procedia. E eles falaram que sim. Eurípides ficou de 3 meses a 6 meses, eles não souberam identificar exatamente, mas de 3 meses a 6 meses, Eurípides ficou trancado na fazenda Santa Maria, estudando o Pentateuco kardeciano. Depois é que ele voltou para Sacramento e disse: agora sim, eu sou espírita. Aí vocês imaginam o que aconteceu, né? O céu caiu na cabeça dele, né? O mundo caiu na cabeça dele. Uma cidade que ainda hoje é muito católica, extremamente católica, tem lá, sim, os protestantes que chegaram, já é uma quantidade bem grande, mas o espírita não é a maioria lá não, pessoal. Nunca foi. Imagina no início do século XX, numa cidade pequenininha, que todo mundo se conhece, e que todo mundo era católico, e chega e diz: agora eu sou espírita. Olha, as amizades desapareceram, os professores que com ele trabalhavam no Liceu Sacramentano, primeiro os padres, depois os amigos, se afastaram, porque achavam que ele estava louco ou endemoniado, se afastaram imediatamente. Os pais tiraram os alunos do colégio. A família, em princípio, também se afastou, até que ele teve um papo sério com a sua mãe, e ela disse: meu filho, você está com a razão. E ela falou isso para o seu Mojico, que era o pai dele, explicou o que é que Eurípides estava fazendo, também se tornou espírita, e toda a família se tornou espírita, ajudando na farmácia que ele iria inaugurar em breve para dar continuidade a esse trabalho. Mas isso não foi assim rápido. Aliás, tudo na natureza é devagar.
Não foi apenas lendo as obras de Leon Denis e depois de Kardec, não. Nesse espaço de tempo, entre ler Leon Denis e ler Kardec, ele esteve 2 vezes na Fazenda Santa Maria, onde eu trago uma foto aqui da casa como está hoje. Né? Ela não tem mais não tinha um muro naquela época, né? A casa traz, logo na entrada, um nome, Centro Espírita Fé e Amor, é de 1910, se não me engano. Não, 1900. Essa casa é de 1900, se não me engano. Depois tem a foto, aí eu vou ver melhor. Mas foi a primeira casa espírita da Redondeza. Ainda existe lá. Ainda está lá. Ela funciona sábado, 17 horas. E ali, através do seu tio Mariano, em transe mediúnico, ele ouve as primeiras palavras de Bezerra. Bezerra quase que dizendo para ele, poxa, demorou para chegar, né? Estou te esperando aqui. Só com 25 anos que ele chegou lá. Aí Bezerra, poxa, chegou, finalmente chegou. E a partir dali, ele ouve a comunicação de um espírito, que é o seu espírito protetor, Vicente de Paulo. Por isso que ele botou o nome da Irmandade de Vicente de Paulo, aquela Irmandade dos jovens católicos. Ele não sabia de onde vinha esse amor. Vem dessa época aí. Eles conviveram há muito tempo atrás. E ali ele faz revelações do seu passado espiritual, que nós vamos revelar um pouquinho aqui, e a missão que ele deveria desempenhar. Esse papo dele com Bezerra se transformou num grande trabalho mediúnico, de tratamento, de cirurgias mediúnicas. O Brasil inteiro se deslocava para Sacramento, cartas e mais cartas chegaram para pegar o receituário de Bezerra, seja da fitoterapia ou da homeopatia. E isso chegou nos ouvidos dos companheiros aqui da FEB, porque Bezerra desencarna em torno de 1900, 1902, por aí. E Bezerra foi por 2 vezes presidente da FEB. Então, aqueles mais antigos da FEB sabiam quem era Bezerra, conhecia Bezerra. E mandaram 2 diretores da FEB para Sacramento para ver se esse tal de Eurípides Barçanufo estava recebendo mesmo Bezerra de Menezes. O pessoal da FEB foi lá e voltou com o olho desse tamanho. Era Bezerra sim. As cartas, o tipo de caligrafia, o tipo de escrita era Bezerra de Menezes. O pessoal todo da FEB, aqui da Avenida Passos, reconheceu. E a partir dali, todo mês, mandavam para Sacramento periódicos do Reformador, que naquela época já existia, e livros dos espíritos, livros dos médiuns, etc., etc., para o Colégio Allan Kardec. Aqui está com a caligrafia da época, né? 1900. Fé e Amor, aquela época amor era com acento, né? Centro Espírita Fé e Amor, fundado em 28 de agosto de 1900. A casa ainda está lá. Quem for futuramente visitar a Fazenda Santa Maria vai encontrar essa casa espírita lá. E numa segunda viagem, ele ainda não acreditando ainda. É porque, repare que essas pessoas que vão se tornar verdadeiros ícones, não só da doutrina espírita, de qualquer outra religião, eles demoram para passar para aquele lado. Demoram. Bezerra, quem ouviu dizer que Bezerra se tornou espírita quando leu o livro dos Espíritos naquela viagem de bonde, não. Ali ele tomou conhecimento do livro dos Espíritos. Ele só se tornou espírita quase 15 anos depois. Porque ali ele já tinha estudado tudo, se preparado para dizer, eu sou espírita, e vocês sabem o que aconteceu com a vida de Bezerra. Também tinha tudo para ser uma pessoa famosa, para ser um militar de alto posto, um médico famoso, rico, morreu pobre. Morreu
pobre. O pessoal da FEB teve que fazer uma vaquinha para poder enterrar Bezerra de Menezes. E ele, depois que se tornou espírita, nunca se arrependeu da decisão. O mesmo foi, talvez, com Saulo se transformando em Paulo, não foi imediatamente. Lembra que ele foi para o deserto ficar estudando 4 anos lá, se preparando para a tarefa? Os espíritos se preparam para a obra. Todos eles se preparam para a obra. E numa idade que às vezes você diz, ele não vai aguentar. E num período rápido. Seja Eurípides, seja Bezerra, seja Kardec, o período de trabalho foi de 15 anos. 15, 16, 17 anos. 15 em média para todos. Se preparou e entrou de cabeça no projeto. Essa era a missão deles aqui. E cumpriram. E tem gente, como eu falei aqui há pouco tempo atrás, que tem 40 anos de doutrina espírita e não fez nada para ninguém. E estes acontecimentos espíritas tocaram, então, profundamente Eurípides. Principalmente quando, certa vez, ao receber uma mensagem de um médium do Centro Espírita Fé e Amor, um lavrador, um humilde lavrador, totalmente analfabeto, para desenhar um O, ele precisava do copo para fazer um 0 aqui, um O aqui. Não sabia escrever absolutamente nada. Aí Eurípides, brincando, nessa viagem a cavalo com um companheiro, ele disse assim, se esse negócio de doutrina espírita realmente for verdadeiro, eu quero que o Aristides, que era o nome desse médium, receba uma mensagem de Paulo, o apóstolo, me explicando o Sermão da Montanha, que era um dos itens que ele nunca conseguiu entender e que os padres da igreja negavam a explicar, porque eles também não sabiam. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem. Como é que um aflito, um infeliz pode ser feliz? Ninguém explicava. E aí ele brincando, e não deu outra, gente. Primeiro, quando ele entrou no centro espírita, aqueles banquinhos de madeiras toscas, ainda existe lá aqueles banquinhos de madeira, totalmente lotado, o centro completamente lotado, não tinha onde sentar nos bancos, mas pegaram 2 cadeirinhas e deixaram do lado. Aí eu disse, quem avisou que a gente estava vindo? Os amigos espirituais avisaram que vinham 2 visitantes, você ia trazer um amigo. Aí ele já ficou meio desconfiado, Sentou na cadeirinha e no final da reunião Aristides levanta e fala em francês, explicando a Eurípides o significado verdadeiro do Sermão do Monte em relação a bem-aventurados os aflitos. A partir dali, eu posso dizer que ele se tornou espírita. E desejou imediatamente visitar a casa de Carlos. Quem era Carlos? Um amigo de infância que contraiu o mal de Hansen. E por ser leproso, vivia afastado da cidade, lá dentro da floresta. Hoje essa floresta não existe mais. É um bairro novo, lá em cima na cidade, na parte alta da cidade. Ele vivia lá no meio do mato. E se Eurípides não fosse naquele dia lá, com certeza Carlos iria desencarnar, porque ele estava sem comida, sem água, sem cobertor. E ele foi no meio da noite visitar aquele companheiro de infância e chorando pediu desculpas a ele, perdão a ele, por tê-lo abandonado. Ele era um homem de bem, ele não poderia ter feito tal coisa, o coração dele o condenava por isso, mas era a sociedade que o impedia de ir até lá. Pela ignorância da sociedade daquela época, devido ao preconceito que ainda tem, mesmo sabendo que é a cura, mesmo sabendo que existe cura hoje contra a hanseníase, existe esse preconceito contra a doença. Sem esquecer daquele sono onde vários
periódicos espíritas, nesse período, lembram? Onde ele se desprende do corpo e o seu espírito sai levitando, subindo, passando por esferas maravilhosas, até chegar ao lado de Jesus. E ele encontra Jesus chorando e pergunta aquela frase maravilhosa: Jesus, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Por aqueles que não acreditam em ti? E Jesus responde chorando a Eurípides: não, meu irmão, eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. A partir desse momento, quando Eurípides acorda na sua casa, ele nunca mais parou de trabalhar. Nunca mais parou de trabalhar. E quantos de nós conhecemos o Evangelho e na ociosidade buscamos o conforto material e esquecemos de praticá-lo? E assim, em 1907, com 27 anos de idade, funda o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo, o Colégio Allan Kardec, que ainda está lá inteirinho para recebê-los quando um dia vocês forem lá. Se tornaria com o tempo, modelo de instituição de ensino, oferecendo aos estudantes pobres de Sacramento e região uma nova opção. Aqueles que podiam pagar, ele aceitava, mas o colégio era gratuito. E com aquele dinheiro que os mais, vamos dizer assim, financeiramente falando, mais sortudos da vida, podiam pagar, ele contemplava com o ensinamento aqueles extremamente pobres daquela região. Adotando o método pestalozziano, que até hoje a gente não sabe direito como é esse método, porque não existe obras completas de Pestalozzi no Brasil. Quem estudou educação, quem fez pedagogia, sabe o que eu estou falando. Tem algumas obras psicografadas pela Dora Encontre, que ela traduziu, que a Dora Encontre, aquela famosa espírita paulista, né, ela fez o pós-doutorado dela em Pestalozzi, e trouxe algumas coisas, mais pingadas de Pestalozzi, mas a obra completa não existe, porque é um livro de ideias, e livro de ideias no Brasil não vende. Então as editoras não se interessaram nunca em editar as obras de Pestalozzi. Talvez na Alemanha, com certeza você vai encontrar, em Portugal não encontra, que seria a nossa saída, né? O português de Portugal poderia nos ajudar, não tem nada lá. Na França, pouca coisa. Nos países nórdicos, nós encontramos alguma coisa assim. Mas aqui no Brasil, nada. Então, da onde Eurípides traz essa bagagem pestalozziana? Da onde ele tira a ideia? E o colégio funcionava nos moldes do colégio de Verdun, lá no cantão de Neuchâtel, na Suíça, onde Pestalozzi criou, naquele castelo maravilhoso, um projeto em que todos os grandes, vamos dizer assim, políticos, príncipes, reis, mandavam seus filhos estudar lá, no castelo de Neuchâtel. E da onde Eurípides, então, tirou essa ideia? Nós daqui a pouco vamos saber. A memória do espírito é implacável, pessoal. E a Dora foi lá em Sacramento pesquisar os arquivos que estão lá no museu do Colégio Allan Kardec e falou: isso aqui é Pestalozzi. Da onde ele tirou isso, pessoal? Da onde ele trouxe isso? Então adotou um método que na época era novidade e ainda é extremamente novo ainda, esse método aqui no Brasil. Aqui está o Colégio Allan Kardec, para matar a saudade quem já viu ou quem vai ver. Não mudou nada. Está lá, 2 andares. Hoje é só casa espírita. O colégio se tornou pequeno. Eles lá em cima, subindo essa rua, lá em cima, lá no finalzinho, eles inauguraram há 12 anos atrás o educandário Eurípides Barçanufo, que vai até a 9ª série do ensino fundamental. O colégio ficou pequeno. Hoje é uma casa espírita, né? Que é o grupo espírita Paz e Amor, né?
ao Colégio Allan Kardec aqui. Esperança e Caridade, desculpe. Grupo Espírita Esperança e Caridade, é o nome do centro, fundado por Eurípides. Então as reuniões acontecem nesse salão aqui de cima, aqui são as salas de evangelização, aqui tem um salãozinho pequeno, onde é feita a leitura às 9 horas do culto de Eurípides, né? Sempre às 9 horas, e também às 6 horas da tarde. A diretoria, tudo isso fica na parte de baixo, aqui biblioteca, lanchonete, e em cima é um salão enorme, onde os encontros são realizados a cada 6 meses, né? Para estudar a doutrina, a educação, a proposta de Eurípides, né, para a educação no terceiro milênio. Tem outra foto aqui de outro ângulo. Não, já passou, né? Era aquela dali mesmo. Essa e essa aqui. Acho que tinha outra, mas não está aqui. Fundou uma farmácia completamente homeopática e fitoterápica, com a ajuda de Bezerra, no receituário. Essa farmácia ficava aqui, ó. Ficava aqui. Isso aqui hoje são os Correios de Sacramento. Quem for a Sacramento, naquela avenida principal, vai ver aqui Correios. Era aqui que morava a família de Eurípides. O quartinho dele ficava aqui e aqui ficava a farmácia, onde as irmãs ajudavam a fazer a embalagem, pelo receituário fazer o remédio direitinho, cumprindo a receita, né, o que era recomendado. E aos 38 anos, muito breve, uma vida muito breve, né? Aos 38 anos ele desencarna com aquela gripe espanhola que dizimou quase boa parte do litoral brasileiro, né? Vindo logo após a Primeira Guerra Mundial, vindo de navio para o Brasil, mas chegou aqui e ele com 38 anos curou muita gente, ajudou, mas estava na programação reencarnatória, seria ele realmente aquele que também iria desencarnar em 1º de novembro de 1918. No final do ano, a nossa casa vai também fazer um projeto de um encontro de Eurípides, porque no 1º de novembro de 2018 vai fazer 100 anos de desencarne de Eurípides Barçanufo. E a nossa casa está em festa, como está hoje também, né? Na semana de aniversário dele. Bom, mas aí eu queria dar esse brinde aí para vocês aí. Todas documentadas, aquelas que a gente não pode precisar, não colocamos, porque não tínhamos fonte. Mas a primeira encarnação de Eurípides, que podemos apresentar a vocês, foi como um essênio, no século X a.C. Ele nasce nessa época. Esse livro que está indicado aqui, A Grande Espera, também da Corina Novellino, autora de O Homem e a Missão. Ela escreveu esse livro, logo depois de Eurípides, O Homem e a Missão, e ali mostra o encontro de 2 jovens, Eurípides e Jesus, quando Jesus visita os essênios. Esse papo que Jesus viveu com os essênios não é bem verdade, ele passou por ali, né? Passou por ali, conheceu muitas pessoas, inclusive um jovem chamado Marcos. Quando a gente estuda o livro Paulo e Estevão, a gente estuda acreditando, mas não está muito errado não, né? Que Estevão foi o primeiro mártir da doutrina cristã, da doutrina de Jesus. Mas um pouco antes, um jovem chamado Marcos, o essênio, que era Eurípides, também morreu por causa de Jesus. E poucos falam sobre isso. Bem antes de Estevão. Aliás, as vidas de Eurípides sempre terminaram de forma violenta, sempre testemunhando Jesus, nunca se acovardando. Principalmente naquela época, que hoje é fácil ser cristão, né? Ninguém vai morrer aqui por ser cristão. Mas naquela época morria assim. Pelo menos até o século III, depois de Cristo, século IV, ainda morria gente por ser cristão. Hoje você pode levantar a bandeira do Cristo, pelo menos no Brasil, né? Pelo menos aqui. Ninguém vai te matar, não.
E nesse livro, então, aprendemos ao lado de Caibar Schutel, um grande amigo de Eurípides. Eles viveram no mesmo período, trocavam correspondências. Grandes amigos que vinham dessa época aí. Ele era um personagem desse livro, Josafá. É um livro também difícil de encontrar, pessoal. Eu acho que não foi mais reeditado, não. Então lá você vai encontrar Caibar Schutel e outros personagens espíritas conhecidos, como Eurípides também, numa saga de levar Jesus ao coração daqueles necessitados. E morreu por isso. Morreu na fogueira, pelos romanos. Depois, no século I depois de Cristo, nós vamos vê-lo como Cefas. Também pouca gente sabe disso. O Chico confirmou e depois nós fomos atrás de um livro que eu vou mostrar aqui. Cefas, discípulo de Inácio de Antioquia, ou Antioquia, como queira, foi Eurípides Barçanufo, educado por Inácio, que era pupilo de João Evangelista. Lembra que ele falou? Se isso é verdade, eu quero que João Evangelista me fale a respeito do Sermão do Monte. Por que isso na cabeça dele? Era um outro grande amigo que ele tinha. Isso século I depois do Cristo. O livro que eu falo é esse aqui. Chama-se Inácio de Antioquia, do médium Geraldo Lemos Neto. E é aqui que você vai ver Cefas nesse livro aqui. Né? Chama-se Inácio de Antioquia. O espírito é de Teóforos, pelo médium Geraldo Lemos Neto. Nós vamos encontrar então Eurípides aí. Também desencarnando, como vocês viram aqui, ó, na arena romana, por ser cristão. E no outro livro não menos famoso, chamado Ave Cristo, daquela saga histórica de Emmanuel, nós vamos ver nesse livro um escravo de nome Rufo ou Rufus, como chamava-se em Roma, no ano 235 depois de Cristo. Escravo romano, mas cristão. Cristão. E nesse livro acontece a cena em que ele é dilacerado em plena praça romana por 4 cavalos presos nas mãos e nos pés. Ia ser esquartejado. Foi esquartejado em praça pública. Mas ninguém entendia o sorriso daquele escravo Rufus. Porque minutos antes, um oficial romano chega e diz, alto e bom som, se você desmentir esse homem chamado Jesus, se você disser que tudo que você defendeu é mentira, você ficará livre e poderá conviver com a sua família. Caso contrário, vai morrer e a sua família será vendida como escravo. Já era, né? Só que ela ia se separar. Mas ninguém entendeu o sorriso dele, porque logo depois, um outro legionário oficial romano chega no ouvido dele e diz assim, morra tranquilo, porque eu também sou cristão e comprei toda a sua família. Aí ninguém entendia o sorriso dele enquanto os cavalos se afastavam. Sempre testemunhando Jesus. A outra foi ao lado de Pestalozzi. O grande filósofo suíço Lavater, ou Lavater, como que, era Eurípides Barçanufo. Conviveu com Pestalozzi no momento mais difícil da velha Suíça. Quem acha que Suíça sempre foi aquele paizinho legalzinho, do chocolate, né, da nevezinha, dos campinhos verdejantes, das vaquinhas com os sininhos batendo. Gente, vocês não imaginam o que Napoleão fez ali. Entrem no Google e pesquisem Guerra Helvética. Dá uma olhadinha no que aconteceu na Suíça, ou Revolução Helvética. Entra como Revolução Helvética, com H. Aí vocês vão ver o que Napoleão fez ali.
destruiu aquela Suíça, que depois se tornou maravilhosa, como é até hoje. E ele viveu naquela época ao lado de Pestalozzi, recolhendo os órfãos das guerras e dando educação para essa turma. Lavater era protestante, mas tinha a cabeça aberta, como Pestalozzi também tinha. Chegando ao ponto dele trocar correspondências com os czares da Rússia sobre a possibilidade da existência ou da imortalidade dos espíritos. Vidas em outros mundos. No Museu de Yverdon, lá do colégio de Neuchâtel, tem um museu, aquela escola de Pestalozzi virou um museu. E hoje você encontra correspondências de Pestalozzi com essa turma toda. Reis, rainhas, duques, barões e czares, falando sobre o que seria hoje a codificação espírita. Por isso que Kardec diz que Lavater, juntamente com Pestalozzi, são considerados precursores das ideias espiritualistas. Ele já falava sobre isso. Era pastor protestante, mas respeitava todas as outras religiões, inclusive aquela que iria surgir depois, que o Espiritismo só veio depois, daquele pupilo que chegou lá com 8 anos para aprender com Pestalozzi tudo o que precisaria, na metodologia, na didática, para colocar em prática no Livro dos Espíritos. Um tal de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aí chegamos então à última, para terminar, a penúltima encarnação antes de ser Eurípides, a penúltima encarnação que foi necessária. Ele pediu a Ismael essa oportunidade, porque toda a vida dele passou-se na Europa. E ele precisava conhecer as florestas lá do Triângulo Mineiro, as árvores, porque ele iria trabalhar com fitoterapia, com homeopatia. Então, quem falou isso foi o Chico Xavier, para a tia Igorina, lá na chácara do Triângulo. E a tia Igorina me confirmou isso, sim. Que o Chico falou para ela que pouco antes de Eurípides reencarnar, em 1880, ele veio como um humilde lavrador, ninguém sabe o nome, ninguém sabe onde morou, mas era naquela área ali, em volta de Sacramento, para conhecer o terreno, para que depois viesse e fizesse aquele trabalho maravilhoso que ele fez ao lado de Bezerra de Menezes. Então, a nossa homenagem ao nosso querido professor, grande amigo de muitos anos. A gente sente a companhia de Eurípides ao nosso lado nos momentos alegres e também nos momentos difíceis. Ninguém chega à casa de Eurípides por acaso, já diziam os companheiros de Sacramento. 38 anos de trabalho, 13 anos dedicado à doutrina espírita. Gente, a nossa participação já terminou. Agradeço a todos aí. Muita paz a todos.